Olá, pessoal. Começando mais uma temporada, a segunda temporada do Mira Talks, o podcast da Mira Comunicação, que traz personalidades, empreendedores, pessoas do mercado para falar sobre comunicação, sobre educação, sobre empreendedorismo. E aqui nessa edição a gente está diretamente gravando do GEDUC, o evento que é considerado um dos maiores congressos de educação do país. Essa segunda temporada, então, vai ser gravada por aqui. E para começar, a gente traz aqui hoje, com muita alegria, uma pessoa que entende tudo sobre o mercado de educação e que é a Juliana Diniz, ela que é diretora de novos negócios, diretora de negócios do Start Anglo. Ju, prazer receber você aqui, tudo bem? Que prazer, Ju, poder bater esse papo com você sobre um assunto que é tão relevante. Esse assunto, inclusive, Ju, que é um assunto do momento, acho que para gestores, né, para diretores, nosso público aí que assiste e que acompanha o Mira Talks, muitos deles formados por lideranças, né, do mercado de educação e que estão muito atentos a essas mudanças do mercado. E a gente tem uma demanda muito grande hoje do mercado de educação, justamente por ensino bilíngue, né? Por que dessa mudança? O que está acontecendo no mercado, Ju? Antes da gente falar um pouquinho sobre Start Anglo, queria que você falasse um pouco sobre esse aumento de demanda, né, pela procura do bilinguismo aqui no Brasil. Claro, falo sim com todo prazer, Ju. Eu costumo dizer que a educação, de um modo geral, sofre de um anacronismo. Ela vem desintonizada com tudo que está acontecendo na realidade do mundo. Quando você pensa em inovação, nos avanços, na revolução, na quarta revolução industrial, enfim, em todas as inovações que têm acontecido, o quanto a educação, de um modo geral, ela fica para trás. Né? Se você olhar as nossas salas de aula, as nossas concepções de educação e olhar uma sala de aula de 1950, ainda são poucas as diferenças que a gente percebe. A boa notícia é que a educação, de um modo geral, o mercado de educação está acordando e a gente vem correndo atrás de modo responsável dessa modernização e dessa evolução da educação. E esse processo de alavancagem para um novo modelo e concepção de educação necessariamente passa pela aquisição do segundo idioma, do bilinguismo e assuntos derivados disso. Por quê? Porque o mundo está globalizado, né? Hoje a gente literalmente vive num mundo desprovido de fronteiras, tanto culturais, quanto de experiências, quanto de mercado de trabalho. E nós, cidadãos desse século XXI, que estivermos à margem desse tema do bilinguismo, da conversação, da cultura, ficaremos de fato fora de algo que é muito relevante. Então, eu acho que sim, a tendência para o bilinguismo vem crescido e cresce em decorrência de uma necessidade de uma força motriz que vem de fora para dentro das escolas, no sentido de reambientar esses alunos para viver nesse mundo contemporâneo do século XXI. Perfeito, Ju. Quer dizer, a formação bilíngue ela vai muito além de simplesmente o ensino de um segundo idioma, né, Ju? E existe muita dificuldade ainda de entendimento do mercado em geral e do próprio mercado de educação mesmo, sobre o que é ser bilíngue. E aí surge, né, em 2023, a Start Anglo, que é uma rede de franquias, né, da Somos Educação, uma rede de escolas bilíngues. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Ju, como que a rede Start Anglo traz isso para o mercado, né? O que ela tem de diferenciais para poder atender essa demanda e como vocês entendem a educação nesse contexto? Você sabe, Ju, que estando na educação há muitos anos, a gente começou a se perguntar qual é essa escola desejada pelas famílias, né? Nós temos uma base de famílias embarcada dentro do nosso ecossistema que é gigantesca, são mais de 7.000 famílias que usufruem de um modo direto ou indireto dos nossos serviços enquanto Somos Educação. 7.000 famílias hoje só na Somos Educação, na Somos Educação, como consumidoras de a maior empresa de educação, né, da América Latina. Somos já tem 7.000 famílias diretamente atendidas. Isso. Então, quando a gente perguntou para essas famílias, né, qual é a escola que você deseja? Que escola você procura para o seu filho? E não foi surpresa quando a gente se depara para uma pesquisa na qual 5.000 dessas 7.000 famílias respondem e 70% delas, em média, diz que procuram uma escola com formação pedagógica consistente, ou seja, não negociam, não abrem mão da excelência acadêmica. Sim. E 65% delas também alegam que o bilinguismo
é um vetor decisório para a escolha de uma escola. Adicionalmente a esses 2 pilares, que é o de excelência, né, e do bilinguismo, outros 4 aspectos foram muito valorizados pela família, como temas relacionados à formação humana, à formação socioemocional, à saúde física e mental. Quando nós olhamos para essa resposta, nós nos demos conta que tínhamos em casa muita experiência e know-how acumulado, e experiências exitosas que nos davam condições de formatar uma proposta de negócio, ofertando uma franquia de escolas para mantenedores, investidores e empresários que tivessem um compromisso similar ao nosso. Que compromisso é esse, né? O exercício da educação de modo muito genuíno e verdadeiro, pensando numa educação que associe, e isso para mim é inovador, alta performance, ou seja, o aluno na sua máxima potência e, portanto, capaz de fazer as suas escolhas que quiser, e o bilinguismo. E a gente vinha observando o mercado, que normalmente tem propostas, ora muito sérias, ora nem tanto, mas ainda assim, aquelas que são muito sérias, propostas de bilinguismo restrita à educação infantil ou a anos iniciais. E quando o aluno chegava ali no 6º ano, a família dizia, puxa, agora eu quero uma formação pedagógica também robusta. E essas escolas perdendo esses alunos para outros mercados. Sim. Então, o Start foi criado de uma aspiração e um desejo da Somos de continuar provocando uma onda de inovação dentro do contexto educacional e ofertando um modelo de negócio que, além de rentável, saudável e uma ótima alternativa de expansão de educação para muitos mantenedores, uma alternativa também que correspondesse ao nosso propósito educativo, que é formar esse aluno para o século XXI em 2 pilares que para nós são muito relevantes, que é o de alta performance e o de bilinguismo. Perfeito, muita consistência, né? Então, assim, é a formação, mas também olhando para esse mercado, que é um mercado exigente, né? Muito. Exigente também do aspecto conteudista, no caso, você precisa ter alta performance, mas você precisa de uma formação mais humana, uma formação bilíngue, que considere esse contexto quando o aluno vai chegar no mercado de trabalho, né, Ju? Muito legal. E aí a Ju estava comentando comigo, até antes da gente entrar aqui para a gravação, que do ano passado para cá, já são 15 escolas que utilizam, né, a Start Anglo. Então, eu queria que você falasse um pouco, é um número até bastante expressivo, né? E quais os planos também que vocês têm com essas escolas que já são franquias, né? Como é que está caminhando isso e quais os planos também até para os próximos passos aí dessa, Claro. né, dessa trajetória aí que já começa com muito sucesso, né? É verdade. Start foi lançado na BET do ano passado, né? Se não me engano, em abril ou maio. Então, são 9, 10 meses de lá para cá, quase completando um ano. E antes de completarmos um ano, nós temos 15 contratos assinados pelo Brasil afora, né? Muitos concentrados aqui em São Paulo, nesse início de jornada, mas já ocupando aí estados relevantes do país. A gente costuma trazer, Ju, uma concepção muito nas conversas com os nossos franqueados ou com investidores interessados, colocando um pouco de luz numa oportunidade de mercado que a gente identifica nesse momento, né? Veja que no ano passado, nós, enquanto escolas privadas, movimentamos quase, enquanto Brasil, 66 bilhões de reais. Sim. Quando a gente pensa em faturamento de mensalidade. Sim. Desses 66 bi, 30 bilhões estão muito concentrados num contexto de mercado premium. E 15 bilhões desses estão muito orientados a uma demanda reprimida de famílias que poderiam escolher uma educação bilíngue e premium. Sim. E que eventualmente não tem aquela opção. É uma oportunidade gigantesca. Muito. Né? A oportunidade de mercado está dada. Sim. Além disso, nós fizemos um estudo aprofundado de território e identificamos 186 municípios que comportariam, por renda per capita, por demanda da população, por formação de professores, escolas com perfil de Start. Ou seja, isso Brasil premium, todo, bilíngue, né? perfil Brasil inteiro. Tá. Dos 5.000 e poucos municípios que temos, nós chegamos a 186 municípios que parecem ter muito fit com o que a gente está fazendo em Start. Uhum. E com essa inteligência de mercado, com essa oportunidade mapeada e uma proposta de negócio e uma proposta educacional muito consistente, a gente não tem tido realmente dificuldades de apreciação e adesão
a nossa proposta. Foi uma felicidade quando a gente se lança ao mercado, em menos de um ano, e já temos aqui 15 contratos assinados com parceiros muito interessantes, super comprometidos em fazer educação de verdade. Então, estamos bem felizes. Que ótimo. E Ju, assim, tem um perfil que daria para falar, olha, esse é o perfil do franqueado, né, que busca a Start Anglo, e queria saber se vocês também vão atrás, né, desses municípios que foram mapeados, ou se é muito mais desses investidores chegarem até você também. Enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica, desse perfil do investidor. Hoje a gente trabalha das duas formas, né, Ju? A gente trabalha com a inteligência que nos permite sermos proativos na busca por esses investidores que estarão conosco, e temos recebido também as demandas vindo do próprio mercado de educação com mantenedores que querem expandir a sua rede, expandir o seu negócio e veem em Start uma alternativa. Porque à medida que você adota e passa para um segmento premium, você também tem a oportunidade de posicionar a sua marca de um modo diferente. Muitos mantenedores oferecem trabalhos de excelência nas suas escolas e não conseguem valorizar isso, cobrar por isso. Quando você passa para o segmento premium e lança uma nova marca, junto com ela, vem uma série de atributos que você agrega valor à sua marca, e o mantenedor tem conseguido um reposicionamento, tá? Justifica, né? Exato. Então ele tem a justificativa para conseguir também cobrar esse valor. Agora, quando a gente pensa em perfil, nós temos trabalhado muito com investidores que têm o capital, mas que, acima de tudo, têm algum compromisso a nível de propósito com a educação. Muitas vezes não precisa ser já um operador de escola, mas aquele indivíduo, aquela família que tem um compromisso em transformar o nosso contexto, de deixar um legado e ter uma ação atuante ali na comunidade por meio da educação. A maior parte dos 15 que assinou conosco são pessoas que já têm alguma relação com o mercado de educação, mas não estamos exclusivamente fechados a isso. Perfeito. Tá? A exigência que a gente faz é, não sendo operador de escola, que a gente tenha bons operadores de escola com eles, Claro, para que a gente tenha êxito no nosso negócio. E aí a gente entra um pouco na questão da operação mesmo. Queria entender, na prática, o que é ser uma escola Start. Quer dizer, como que entra também esse apoio que vocês dão, né, como franqueadora, apoio na formação, na gestão, porque a profissionalização da gestão de educação é um gap muito grande ainda para muitos donos de escola, para muitos mantenedores. Então, nesse contexto, né, como que se opera uma escola Start Anglo? Vou dividir a resposta para essa sua pergunta em dois blocos, tá? O primeiro, o que é a oferta Start? De que escola é essa que nós estamos falando? E, na sequência, como é este modelo de negócio onde você tem uma relação com a franqueadora e um franqueado parceiro, tá? No que diz respeito à concepção de Start, eu acho que a gente vale reforçar muito que Start nasce como uma resposta às exigências do contemporâneo, né? Desse mundo que está em mudanças estratosféricas, numa velocidade altíssima, e que esses nossos jovens cada vez mais sendo exigidos que estejam preparados e prontos para uma realidade que é complexa. E um mercado global, né? Que é global, que é complexo. Então, Start ele nasce de uma concepção de escola que vem responder a essas necessidades. Então, nós estamos falando de uma escola de currículo integrado e integrador, uma escola em tempo integral, que tem em seu currículo uma concepção de educação que dá conta da formação do indivíduo, que eu vou resumir aqui em 3 dimensões, tá? Da mentalidade global, que é esse cidadão, né, do mundo, a formação em excelência acadêmica, com excelência acadêmica, ou seja, o indivíduo que tem conhecimento bastante e sabe aplicá-lo em habilidades e competências para fazer a escolha que ele quiser de futuro. Seja estudar na Unicamp, seja estudar em Harvard, seja empreender no negócio próprio. E, por fim, e não menos importante, ao contrário, a formação humana, que vem alicerçada com as competências socioemocionais e a convivência ética dentro das escolas. Então, é um currículo pensado para que a gente consiga constituir uma formação nessas 3 dimensões. Para isso, a gente lançou mão do que há de melhor no mercado quando a gente pensa em soluções educacionais. Então, a ancoragem core do nosso currículo está com um ângulo
né? E isso nos permite a beleza de usufruir de mais de 70 anos de muita experiência, reputação e promoção de uma educação de modo responsável, onde performance é um valor caro para o ângulo. E aqui eu estou falando de aprovação em vestibulares também, mas não somente. Estou falando daquele indivíduo competente em cada uma das suas fases de desenvolvimento, capaz de evoluir em sua máxima potência, tá? Então, o ângulo nos dá esse arcabouço. Junto com o ângulo, fizemos a escolha pela Eduol, que traz todo o arcabouço da Macmillan, um material exclusivo para Start, e uma série de outras soluções que, de modo intencionalmente integrado, compõem esse todo que nós chamamos de Start. Então, enquanto proposta pedagógica, é disso que a gente está falando, tá? De uma escola de fato comprometida em formar esse cidadão do século XXI. Sobre a relação franqueados e franqueadores, esse é um modelo muito interessante, Ju. E eu até convido os nossos espectadores a pensar de um modo disruptivo nessa concepção de franquia, porque aqui, em se tratando de educação, nós não poderíamos cometer o equívoco de achar que franquia significa um modelo padronizado, estanque, tal qual ele está concebido num papel. Em educação não se trata disso. Nós estamos falando de um modelo que tem processos estabelecidos, que tem processos mapeados, que tem essa gestão profissionalizada que você mencionou há pouco, que traz uma inteligência para a implementação de um negócio, desde o estudo do território e concepção de mercado, até a implementação do manual arquitetônico, identidade visual e etc., mas que, acima de tudo, é uma franquia que nasce com um desejo muito grande de ser concebido e construído a muitas mãos. Então, o nosso franqueado, ele tem vez, ele tem voz, ele é coautor da proposta e ele tem a flexibilidade que a gente acha super importante para adequar aquilo que faz jus à sua realidade. Sempre, claro, numa relação muito dialogada aqui com a franqueadora. Perfeito. E Ju, pensando um pouquinho no potencial desse mercado, então, né? Você trouxe alguns números e tal. Quando a gente fala, a gente sabe que tem muitas regiões, né? O Brasil é extensão continental e a gente tem realidades diferentes aqui dentro das divisões, né? Que a gente tem das regiões brasileiras, né? Esses 180 e poucos municípios que teriam, né? Então essa condição de receber uma escola premium, como é a Start Anglo, né? Eles estão em todos os territórios brasileiros. A gente tem um predomínio, por exemplo, na região Nordeste, que a gente sabe que é uma região também que está em pleno crescimento de educação, ou região Sudeste. Dá para falar um pouquinho desse perfil de praças, assim? Nós sempre partimos, Ju, de cidades que têm um volume de habitantes que justifica, né, a entrada de mais uma escola. Então, cidades normalmente maiores que 100 mil habitantes. Cidades que têm uma concentração de renda que possibilita uma escolha como essa, porque é uma escola de ticket médio mais alto. E cidades que tenham um conjunto de pessoas formadas, nem que seja numa formação inicial básica, que deem conta de uma proposta como Start. Então, nós temos, sim, municípios representados em todos os estados do país, e, naturalmente, com uma concentração ainda maior entre Sul e Sudeste. Mas a gente está super animado com a entrada no Nordeste, já temos contratos assinados lá, por exemplo, e já com conversas bem endereçadas no norte do país também, por exemplo, tá? Então, nosso desejo é entrar e ter uma penetração relevante no Brasil como um todo. Maravilha, Ju. Ótimas notícias aí para quem está pensando em investir nesse mercado, né? E com consistência, acho que isso é muito importante. A gente falou muito aqui para o perfil de investidor, né? O perfil de gestor, mas pensando nas famílias também, né? Por que uma família poderia escolher uma escola como a Start Anglo? Eu acho que eu costumo dizer que Start veio para trazer a concepção da escola do e não do ou, no seguinte sentido: via de regra, as famílias no Brasil vivem dilemas recorrentes na hora de escolher uma escola. Então, ou eu escolho uma escola aprovadora no vestibular ou que tem uma formação humana. Ou eu escolho uma escola bilíngue ou uma escola que tenha consistência pedagógica. Start tem se proposto a nascer e se constituir como uma escola muito completa. Uma escola que se vê em tempo integral, capaz
de associar e equilibrar bem um currículo brasileiro, com todas as exigências que isso significa e as implicações que isso traz, com a força do ângulo, que sabidamente é um sistema de ensino e uma marca que valoriza muito o rigor e a excelência acadêmica, e junto com isso, o bilinguismo, a formação humana e tudo mais que parece importante. Há muitos anos eu defendo o quanto é possível você ter escolas que sejam completas e que você não precise fazer uma escolha de um atributo ou outro. Então, acho que para as famílias, Start é uma solução, é uma escolha de uma escola que resolve muitas das angústias da família quando pensa o que meu filho precisa para viver esse tempo em que ele está aqui presente. E é um tempo, Ju, que a gente não sabe exatamente em 20 anos quais são as profissões que estarão aí, mas a gente sabe que algumas competências serão inegociáveis. Por exemplo, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de criar e inovar em soluções, de se relacionar, de trabalhar em colaboração, de ter pensamento crítico. Essas habilidades e competências são o cerne da nossa concepção do currículo Start. Não, e é muito bom ouvir você falando sobre isso, Ju, porque acho que a gente tem até um divisor de águas, assim, né? Não só na educação, mas na sociedade, no consumo, pós-pandemia, de fato, deixou ainda mais claro o quanto, né, a formação ela tem que ser muito ampla, né? Não dá para você ficar só no conteúdo ou você ficar demais em outros aspectos. Como você falou, tem que ser um pacote completo, né, para que a gente consiga acompanhar todas essas mudanças que estão acontecendo e que o mercado de trabalho exige tanto, né? Chega no mercado de trabalho, isso fica muito mais latente, essas exigências, né? Então, acho que está muito claro aqui na sua fala esse propósito da Start, né, como um propósito de uma formação ampla, integral e consistente. Agora, é claro que a gente sempre tem os desafios também. E aí, queria que você falasse um pouquinho também quais seriam os desafios que vocês têm aí diante desse mercado, que é um mercado muito promissor, mas ao mesmo tempo desafiador por uma série de outras questões. Então, quais seriam esses outros aspectos? Eu acho que tem desafios aqui no que diz respeito ao negócio e desafios no que diz respeito à educação, né? No que diz respeito ao negócio, eu acho que o nosso maior desafio é conseguir fazer uma sincronicidade entre o investidor interessado, a capacidade dele nesse investimento dentro de uma praça adequada, né? É uma equação com no mínimo 3 variáveis muito relevantes, e esse processo de ser um franqueado é uma escolha mútua, sabe, Ju? Somos nós escolhendo o franqueado. Sim. E o franqueado nos escolhendo. Então, tem que haver muita sinergia, né, Ju? Exato. Esse é um processo complexo e que a gente está fazendo com muito cuidado, tá? E é um desafio, né? Você colocar de pé um empreendimento novo no mercado onde os temas imobiliários estão bastante aquecidos. Então, tem barreiras aqui para a gente transpor e tem sido um exercício bem interessante, tá? Agora, do ponto de vista educacional, acho que o nosso maior desafio, e que a gente tem se preparado muito para ter uma resposta consistente a esse desafio, diz respeito à formação da equipe que vai estar à frente dessa escola. Né? A preocupação mais recorrente que a gente recebe dos nossos franqueados é: puxa, aqui na minha cidade eu vou ter professores capazes de implementar uma proposta como Start? Nós sabemos que a deficiência na formação básica do professor é um problema latente de alguns lugares do mundo, inclusive do Brasil. E no inglês, talvez um gap maior ainda, exato, né, Ju? E porque não é só sobre o professor de inglês, né, Ju? São sim. aulas em inglês. Sim. Né? Na grade, de componentes, né? Claro. Que extrapolam a disciplina em inglês. Sim. A gente está falando aqui de um bilinguismo que não está restrito à proeficiência. A gente está falando de uma proposta de bilinguismo que é genuinamente bilíngue, e que isso significa, sobretudo, uma mudança de mindset na cultura, no repertório, na maneira com que ele vê o mundo. É muito mais do que falar inglês. E para que a gente consiga formar um aluno nessa perspectiva, a gente precisa de bons professores. Claro. E é por isso que em Start, Ju, nós organizamos uma proposta de implementação na qual são 280 horas de formação que a franqueadora oferece para os nossos franqueados. Né? E dessas 280 horas de formação, 120 dizem respeito à formação em inglês. Olha, exatamente voltado para Quer dizer, formação para toda a equipe. Para toda a equipe. Para toda a equipe. Não é uma formação só para o franqueado. Não, claro, para toda a equipe de que vai ter uma capacitação bem consistente para poder atuar
dentro dessa proposta. E uma formação com empresa especializada, inglesa, uma formação com certificação. Então, o franqueado vai ter a segurança de que a implementação da proposta tem por trás pilares de sustentação, e o principal deles é a nossa crença de que só se faz educação de qualidade com investimento em formação continuada. E isso o Start buscou resolver, porque é o nosso maior desafio. Maravilha. E Ju, dá para a gente falar um pouquinho em termos de perspectivas, de quanto vocês imaginam que esse mercado pode crescer, né, dentro da rede nos próximos meses ou nos próximos anos? No nosso modelo de longo prazo, quando a gente olha para um futuro, né, de 10 anos, a gente pretende chegar em uma rede com quase 150 escolas e um conjunto de 80 a 90 mil alunos. Para os próximos 5 anos, a gente quer ter pelo menos 90 escolas, mais ou menos com esse número de alunos que eu mencionei há pouco, tá? Então, é uma ambição grande, e não é uma ambição calçada simplesmente num desejo e num sonho, né? O sonho é o que nos move, buscar essas soluções, mas é, sobretudo, resguardada por um estudo de mercado que nos mostra o tamanho da oportunidade. Como eu mencionei aqui, existe um gap de mercado não ocupado, e é nesse nicho que a gente entra para fazer a diferença. E acho que essa questão da solidez, né, o quanto a Somos traz essa retaguarda também, né, da consistência de mercado, né, do quanto também é um negócio sustentável. Tudo isso é uma preocupação muito genuína, muito grande, e quem está nos assistindo aqui e se interessou, né, falou, poxa, me identifiquei realmente, né, e de repente até tem uma escola, pretende abrir outra escola, como é que faz para entrar em contato com vocês, para conhecer a rede? Nós temos as nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação, que podemos divulgar na sequência aqui, e temos os nossos gerentes de expansão, que estão à disposição. Também posso deixar o contato com você para que a gente possa fazer essa ponte e eles nos procurarem. Com certeza. E Ju, já estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, mas eu queria até deixar um espaço para você, os minutos finais, deixar uma mensagem. Você que também, né, já foi diretora de escola, né? Enfim, conhece muito a fundo o chão da escola. O que você gostaria de deixar de mensagem para esses diretores, gestores, que a gente sabe o quanto eles estão tendo desafios cada vez maiores, né? Para poder fazer uma entrega realmente que esteja dentro de uma linha de formação, de propósito, né? Que mensagem que você gostaria de deixar aí para eles? Ju, se você me permite, eu acho que eu deixaria 3 mensagens, tá? A primeira é sobre propósito, né? Todos nós, educadores ou não, mas que a gente tem esse compromisso e esse desejo de fazer a diferença naquele contexto em que estamos inseridos para o nosso país. Seguramente o investimento numa unidade de Start faz todo sentido, porque é a nossa oportunidade de implementar uma educação de qualidade, de excelência, com inovação, com rigor educacional, e que certamente vai trazer para os nossos alunos e estudantes a chance de escolher. E eu acho que isso é muito valioso num mundo como o nosso. Segunda mensagem diz respeito a você que está procurando uma oportunidade de expansão e de aumentar os seus negócios. Start tem números quando a gente pensa no nosso P&L, quando a gente pensa na nossa proposta de valor de negócio, onde a gente consegue reposicionar a sua marca e, sobretudo, trazer saúde financeira, rentabilidade, uma margem consistente de lucro para um negócio muito bem embalado dentro da nossa proposta. E, por fim, dizer que existe um valor agregado nessa relação de confiança que se estabelece entre franquia e entre franqueadora e franqueado, que é muito interessante, que é o fato de vocês não estarem sozinhos, contar com toda a nossa equipe, com o know-how de anos da Somos Educação, e a gente fazer junto essa história revolucionária que é a implementação das escolas Start. E olha, Ju, para quem tantos, né, centenas e milhares de educadores, né, que aí como nós, né, que trabalhamos com educação, passaram por uma pandemia, né, que foi tão dura, né, para o setor, ter essa retaguarda, né, e ter toda uma rede, eu acho que isso faz muita diferença também, né, do ponto de vista de apoio mesmo, né, e de consistência no trabalho conjunto. Adorei o papo, Ju. Obrigada. Queria te agradecer muito. Obrigada por participar aqui do Mira Talks. E tenha muito sucesso. Tenho certeza que a gente vai ter boas histórias sempre aí para continuar contando sobre Startando. Obrigada, Ju. Obrigada pela parceria. Somos fãs aqui do trabalho de vocês. Comunicação com muita seriedade. Obrigada.
e estamos juntos. Obrigada, Ju. Eu queria agradecer também ao pessoal aqui da Carijó, né, o nosso parceiro, para viabilizar o Mira Talks para vocês, parceiro de audiovisual. E continuem ligados aí, que a gente vai soltar mais episódios na segunda temporada do Mira Talks.